Olá, amigo. Você está convidado para refletir a partir de agora sobre a aprendizagem profissional. Faremos isto com um dos grandes líderes de suas melhores experiências no Brasil. Conseguimos restaurar uma gravação originalmente em VHS, o preletor, professor Paulo Ernesto Tolli. Bacharel em Direito pela tradicional Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense em Niterói, em 1942. E anos depois, graduou-se mestre em Direito Internacional na Universidade McGill do Canadá, considerada ainda hoje uma das melhores universidades do mundo. Foi um emérito educador, viabilizador de sonhos impossíveis em cada época. Participou da comissão de organização do Centro Tecnológico da Aeronáutica, onde foi professor. Foi também professor na Faculdade de Direito e na Faculdade de Educação da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Foi ministro do Tribunal de Contas e secretário de Educação do Estado de São Paulo. Quando planejava a aposentadoria, na década de 70, um novo convite o levou a dirigir o Senai. Empolgou-se com a proposta de educação profissional para jovens e lá exerceu uma profícua gestão por 21 anos. Ouçamos o professor Paulo Ernesto Tolli. O professor Paulo Ernesto Tolli assume agora a mesa e tomará naturalmente a atenção de todos nós. Tudo bem? Está solteiro? Eu tinha dito ao Fontes que teria muito prazer de falar sobre aprendizagem numa reunião da Resemp, na expectativa de fazê-lo no começo do dia, né, quando o pessoal está descansado. Depois do almoço vai ser uma xaropada, de maneira que ninguém precisa pedir desculpas se cochilar. Eu vou falar sobre a responsabilidade pelo aprendizado do trabalhador menor. Logo de início, é bom advertir. O título indica a matéria a ser tratada em tratado doutoral e não em palestra trivial. Esta, contendo sugestões e não prescrições, outra missão não tem que é de exortar a uma pesquisa objetiva e abrangente para uma dissertação lúcida e construtiva sobre o assunto. Farei aqui um inventário incompleto de posições, afirmações e contraditas. Começarei com o que penso que pensam as empresas sobre o papel educacional seu e do Senai. Prosseguirei
dizendo como vejo as empresas diante da educação para o trabalho. E terminarei tentando traçar o que entendo sejam as linhas mestras da doutrina orientadora do Senai. Vou esforçar-me para fazê-lo não com o ardor do advogado, que defende e justifica, empenhado em convencer, mas com a isenção do professor que, querendo explanar e esclarecer, anseia por colaboração aperfeiçoadora. Como vejo o Senai visto pelas empresas? Não tenho, é claro, contato pessoal e permanente com o enorme universo de clientes do Senai. São mais de 100 mil em São Paulo. E assim, componho aquela visão com opiniões e informações colhidas de 3 fontes. As empresas, através da relação direta com seus dirigentes ou indiretamente através dos diretores das escolas do Senai. Estes em ligação mais intensa com as empresas, pessoalmente ou por intermédio de agentes de treinamento e outros técnicos. São, em geral, informações verbais, predominantemente laudatórias. Segunda, congressos empresariais ou reuniões, Senai Empresa, de que decorrem documentos como os da Resemp 83, que vou citar mais tarde. E ainda documentos escritos como trabalhos de pesquisadores estranhos aos quadros do Senai, como, para citar também um exemplo, recente tese de mestrado que foi editada pelo Senai. A terceira fonte é o continuado trabalho de investigação da nossa divisão de pesquisas, estudos e avaliação. Inicialmente, tento reproduzir algumas opiniões isoladas, convergentes para uma posição contrária à do Senai. Algumas empresas entendem que, além de pagar salário e educação, nada tem a ver com o ensino regular e a educação geral, que consideram responsabilidade exclusiva do Estado. Tendo-lhe sido imposto ministrar em cooperação, aprendizagem a seus trabalhadores adultos, a seus trabalhadores menores, cumprem o mandamento mantendo o Senai. E como a legislação deste órgão lhe atribui também tal missão, eles veem no Senai um instrumento para a mais recente imposição constitucional, preparo de seu pessoal qualificado. Segue-se por essa via estreita que a responsabilidade educacional da empresa e do Senai aqui se esgota. Assim, o Senai extrapola quando dá a seus alunos mais que a estrita preparação profissional, quando se arvora em medicador das deficiências do sistema formal de ensino e, pretendendo supri-las, torna desnecessariamente longa e onerosa a aprendizagem. Muito mais criticável, porque manter com ainda mais onerosa estrutura do ensino regular escolas técnicas de segundo grau. E não é o elevado custo da aprendizagem de um ofício, quando acoplada à educação geral, quando sente a equivalência de estudos, o motivo determinante da síndrome de pavores, de insolvência, que quase leva à catatonia tantos dirigentes do Senai. Compenetre-se, enfim, o Senai de que, ente gerado e gerido pela indústria, deve voltar toda a sua atenção ao atendimento das necessidades da indústria. Renuncie, pois, a ambição de ir ultracrépida, cinja-se às práticas de oficina, às matérias instrumentais para manipulação hábil, e ao Senai sobrarão recursos que se deverão canalizar para o treinamento de trabalhadores adultos de que cada indústria necessite. E se ainda assim continuar incapaz de atender a toda a indústria,
As empresas deveriam entregar a incumbência que não cumpre e devolver o dinheiro que delas recebeu e a que não deu retribuição em mão de obra qualificada. Ou pelo menos reconheça que o trabalho também é um instrumento educacional e facilite às empresas a contratação de menores para a aprendizagem metódica no próprio emprego. Da voz da empresa não se ouve, entretanto, apenas clamores dessa espécie. De certos setores, especialmente os de supervisão técnica e produção, ouve-se referência elogiosa ao produto do Senai. Em afirmações de que o aprendiz preparado no Senai é o trabalhador que melhor e mais rapidamente aprende a tecnologia peculiar à empresa. Em manifestações concretas de apoio e de estímulo à orientação seguida, e até mesmo em reclamos de mais ampla educação geral. Dentre muitas opiniões documentadas, transcrevo apenas duas sínteses. A do trabalho da Resemp 83 e a da tese sobre acordos de isenção já mencionadas. No primeiro, questiona-se a orientação adotada pelo Senai para aprendizagem, confundindo-se com a escola tradicional. Com tal postura, o Senai está negando sua finalidade básica de formar mão de obra para a indústria, o que corresponderia a uma transferência de recursos da comunidade industrial destinada à formação de mão de obra para a esfera educacional, visando a formação geral da população, entre aspas, essas citações. E prosseguem defendendo outra vantagem da medida. Afastaria dos cursos profissionalizantes aqueles indivíduos que apenas oneram a instituição, não dando qualquer retorno por conta da formação obtida, uma vez que o seu interesse é o de adquirir uma base e posteriormente prosseguir os estudos. Fecha aspas. No segundo, a tese de Ângela Inês Gandra e Silva, registram-se manifestações também de empresas por ela consultadas e com as quais o Senai mantém acordos de isenção. E nesses casos, ela registra, entre outras, as seguintes opiniões. A educação para o trabalho é um processo amplo e realmente deve envolver as instituições públicas, as de ensino não formal e as empresas, cada qual desenvolvendo integradamente seu papel, formação básica geral, formação técnica especializada respectivamente. A formação da mão de obra é função de estabelecimentos de ensino com a complementação prática nas empresas. As empresas devem ter função social também na formação de mão de obra. A terceira fonte é a DPEA do Departamento Regional do Senai de São Paulo e compreende estudos feitos desde 1975 com ex-alunos, abrangendo em todo o estado de São Paulo mais de 48 ocupações de várias modalidades de curso: aprendizagem, qualificação, aperfeiçoamento, especialização e habilitação profissional de segundo grau. Elas evidenciam nítida vantagem da formação profissional associada à educação geral. Destacam-se entre muitos trabalhos da DPEA estudos com ex-alunos da aprendizagem que mostram que no período de 3 anos após a conclusão do curso, todos se colocam no mercado de trabalho, sendo que 60% a 80% dos egressos exercem exclusiva ou predominantemente a ocupação aprendida. Note-se que se avaliou o desempenho desses alunos no período recessivo 82-84. Estudos com torneiros mecânicos, egressos do curso de aprendizagem, revelando que evoluem mais rapidamente na escala funcional salarial das empresas, em confronto com trabalhadores formados na prática ou ex-alunos dos chamados cursos livres
e até mesmo egressos de modalidades de formação mais rápida do próprio Senai. Opinião das empresas colhida entre supervisores de torneiros mecânicos formados em curso de aprendizagem do Senai, em 1975, registrou altas médias de aprovação pelos supervisores, acima de 80%, em aspectos como domínios da técnica de trabalho, relações humanas e segurança do trabalho. Outro estudo, 83 e 84, com 5 ocupações, deu essa mesma média nesses mesmos aspectos, acrescentando conhecimento e qualidade do trabalho. São pesquisas que estão à disposição dos representantes das empresas no Departamento Regional do Senai de São Paulo. Coincidentemente, os 2 últimos estudos citados mostram que as médias de aprovação pelos supervisores em relação aos ex-alunos do Senai caem para o nível regular, 60% a 75%, em aspectos que sabidamente dependem de maturidade e tempo de exercício da profissão. Ou seja, produtividade, iniciativa e experiência. Entretanto, com mais tempo de formados, lograram altas médias de aprovação, mesmo nesses aspectos, comprovando que efetivamente puderam melhorar com o tempo. No cômputo geral, portanto, pode-se concluir que a opinião das firmas empregadoras tem sido favorável aos ex-alunos do Senai, conforme indicam as altas médias de aprovação obtidas junto a seus supervisores. Como vejo a empresa diante da educação? Começo lendo os textos constitucionais, desde o do Império de 1824 até o dos ministros militares de 1969. A Constituição do Império só brevemente alude à educação. Curiosa e procedentemente, a inclui entre os meios de assegurar inviolabilidade dos direitos civis e políticos do cidadão. A primeira Constituição da República, com a separação da Igreja e do Estado, ao tratar daqueles direitos, só se refere à educação para determinar a laicização das escolas públicas e dispor sobre a competência legislativa do Congresso em matéria de ensino. A partir da Constituição de 1934, inicia-se uma série de cartas magnas extensa e intensamente preocupadas com a educação. Pela primeira vez, Constituição de 1934, a empresa é convocada para, em determinado setor, complementar a ação da família e do poder público, atribuindo-lhe a função de prover supletivamente meios capazes de assegurar a concretização de um mínimo de educação, direito de todos. A referência à Constituição de 34 é apenas as empresas agrícolas que empreguem mais não sei quantos trabalhadores e nas quais exista um determinado número de analfabetos entre trabalhadores e filhos de trabalhadores. Pela primeira vez, a Constituição diz assim: o Estado sozinho não é capaz de dar educação, a empresa precisa ajudar. A Carta de 37 erigiu em primeiro dever do Estado manter ensino pré-vocacional e profissional e subvencionar outras instituições que o mantenham. Ela reafirma a corresponsabilidade empresarial no provimento de educação, agora atribuindo-a especificamente a um setor: indústrias e sindicatos econômicos, e a um tipo de ensino: escolas de aprendizagem. A Constituição de 46 amplia o chamamento que dirige as empresas para a cooperação no campo educacional, e desta vez mais ampla. Sejam industriais, comerciais ou agrícolas, quando nelas trabalham mais de 100 pessoas, obrigam-se a manter ensino primário gratuito para todos os seus servidores e os filhos destes.
E sobre as empresas comerciais e industriais, excluídas as agrícolas, passa ainda a pesar a obrigação de ministrar em cooperação aprendizagem a seus trabalhos menores. A Constituição de 67 não se afastou dessas linhas. A corresponsabilidade das empresas é mantida, mas fica previsto que uma lei disporá sobre o mandamento constitucional. A emenda número 1 de 1969, repetindo que as empresas são obrigadas a manter ensino primário gratuito, se lhes permite optarem pela contribuição do salário educação, mantém, por outro lado, a obrigação do empresariado industrial e comercial de assegurar em cooperação condições de aprendizagem aos seus trabalhadores. E vai além, exige que elas promovam o preparo de seu pessoal qualificado. É importante atentar para as fórmulas prescritas para pôr em prática o preceito anterior da Constituição de 67 e a inovação da emenda de 69. Condições de aprendizagem são asseguradas pelas empresas em cooperação. Preparo de pessoal qualificado é promovido pelas empresas. As leis maiores de diretrizes e bases da educação nacional de 61 e 71 proclamam o direito de todos à educação, que declara constituir dever do poder público, das empresas, da família e da comunidade. Reafirma os preceitos constitucionais sobre a obrigatoriedade de todas as empresas de dar escolaridade a seus empregados e aos filhos desses, e das empresas comerciais e industriais de assegurarem condições de aprendizagem e promoverem o preparo do seu pessoal qualificado. Feita essa breve recapitulação de algumas das muitas afirmações do Estado brasileiro a respeito das responsabilidades educacionais das classes produtoras, convém registrar o que se pensa a respeito em alguns outros países. Na República Federal da Alemanha, como é sabido, o preparo para o exercício de uma profissão se faz preponderantemente pelo sistema dual, na empresa e no trabalho. A maioria, cerca de 2/3 dos jovens entre 15 e 18 anos, passa por essa formação profissional, geralmente de 3 anos de educação, após ter concluído 9 ou 10 anos de escolaridade obrigatória. É covardia, né? Em 1981, foram aproximadamente 1.700.000 os jovens engajados na formação profissional em cerca de 450.000 empresas. Cito agora uma publicação da Sociedade Karl Duisberg, financiada pelo Ministério da Educação e Ciência, editada em Colônia. Essas atividades custam muito dinheiro às empresas. Em 1980, 10.300 marcos em média por aprendiz. Os gastos com pessoal, instrutores e aprendizes abarcam quase 90% dos custos. Somente o soldo do aprendiz equivale a mais da metade dos custos da formação. Todos esses custos correm por conta exclusiva das empresas que realizam atividade de formação. Isto significa que a formação profissional é paga em último termo por aqueles que compram os produtos dessas empresas ou utilizam seus serviços. Não sei o que estou dizendo, é a Fundação Karl Duisberg. O mesmo sucede com a formação dada em escolas, já que os alunos não pagam matrícula. Pergunta o autor da publicação: por que há empresas que formam voluntariamente e assumindo custos? Jovens, muitos dos quais vão depois trabalhar para outros empresários. A resposta pode resumir-se na frase seguinte: a formação é uma inversão para o futuro. Inglaterra, uma publicaçãozinha de um trabalho que o governo de Sua Majestade enviou ao Parlamento em janeiro de 84.
Training for Jobs. Em 1980, os empregadores estavam gastando 2 bilhões e meio de libras por ano em treinamento. Os governos central e locais despenderam 4 bilhões para educação continuada, educação superior, educação de adultos, que, direta ou indiretamente, preparam para o emprego. Depois do treinamento ocupacionais, que deve ser da responsabilidade dos empregadores e individualmente dos treinandos. Fecho aspas. Japão. Uma publicaçãozinha do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, a revistinha deles, setembro de 85. Orientação geral do governo. A educação é a base do moderno contingente de mão de obra. Divisão de responsabilidades. Segundo o plano do governo japonês, este e a indústria se complementam mutuamente no treinamento e desenvolvimento da mão de obra industrial. A estas matérias-primas, a indústria japonesa dá um treinamento específico segundo suas necessidades, seja em estágios nas firmas ou através de instituições especializadas. Financiamento e administração de escolas, colégios e universidades são compartilhados entre governo nacional e locais e o setor privado. A maior parte do ensino vocacional, no entanto, é ministrada não pelo governo ou com a ajuda do governo, mas pela indústria privada. Eu traduzi Vocational Education, que é a nossa formação profissional. Estados Unidos da América. Um ensaio recente de publicação que teve por assunto principal os problemas da balança comercial dos Estados Unidos da América, é a revista Time, de 7 de outubro. Problemas da balança comercial, notadamente os do protecionismo na indústria americana. Enfatiza-se nesse ensaio: as empresas deveriam estar constantemente educando seus trabalhadores para que possam acompanhar os avanços em seus atuais campos ou aprender novos ofícios. Desde 1962, o encargo do retreinamento de trabalhadores cujos empregos desapareceram por culpa das importações tem recaído principalmente no governo de Washington. No entanto, o retreinamento poderia ser feito muito mais eficazmente pelas empresas, devendo-se criar incentivos fiscais que encorajariam as firmas a investir mais em seus empregados. Sem a menor pretensão de intérprete da posição do Estado, arrisco uma opinião. Não creio que se reverta no Brasil a tendência a impor às atividades econômicas crescente corresponsabilidade na obra da educação. Porque não acredito possa a República, num só instante e pela só via legislativa, eliminar no campo da educação a iniquidade fiscal e a incompetência organizacional que a estiolam, de modo a prover ela sozinha ensino fundamental de igual qualidade para assegurar igual oportunidade a todos os brasileiros. Por conseguinte, o Estado persistirá chamando a lide as forças produtoras, se não por outros motivos, porque, considerando-as beneficiárias diretas da produção de recursos humanos, pelas escolas estatais, que são custeadas por todos, e pelas escolas particulares, custeadas pelos pais dos interessados ou por estes mesmos, entende o Estado que as empresas devem, como retribuição, tanto quanto em seu próprio interesse, investir em educação. Diante deste quadro, não se poderia identificar o modo como se comportam globalmente as empresas.
Há as que apenas se resignam à inevitabilidade